desenvolvo uma linha fina ao nível de 35 centímetros, que é o nível mais alto do piso acabado. E a partir dessa linha de piso, eu vou traçar uma linha que representa a face inferior da laje. Essa altura do piso acabado, do maior nível do piso acabado, e a face inferior da laje é o meu pé direito, uma altura de 3 metros, e eu aproveito e traço uma linha superior, da face superior da laje, que representa justamente a espessura da laje de 10 centímetros. Uma quarta linha que eu vou traçar é a linha que define a platibanda que aparece aqui atrás, a altura de 1 metro, a platibanda, a linha da platibanda que pega aqui toda a extensão do corte AB longitudinal. Então eu tenho a altura da platibanda, a espessura da laje, a altura do pé direito da face inferior da laje até o nível mais alto do piso acabado, de 35 centímetros, e desse nível do piso acabado para baixo eu tenho uma linha grossa que representa o nível do terreno. Agora, para continuar o desenvolvimento do corte longitudinal, eu vou precisar da planta baixa, que é o desenho que vai me dar as informações principais para desenvolvimento do corte longitudinal, e também vou precisar do corte CD transversal, que tem muitas informações, principalmente de telhado, que vai favorecer o desenvolvimento do corte longitudinal. Então assim eu vou definir primeiro essa largura total de 10 metros, traçando uma linha vertical nessa face, uma linha vertical aqui à minha esquerda. Lembrando que eu vou utilizar sempre a lapiseira traço fino, 0,3 ou 0,5. Pego o escalímetro e vou definir a largura de 10 metros. Tem que ter uma escala precisa, para que na hora de definir os elementos intermediários do corte, não tenha problema de incorreção nas escalas. Agora eu já tenho muitos elementos definidos, as paredes, a largura das paredes que foram tiradas da planta baixa já estão definidos, alguns elementos como esquadrias, tanques de lavar, os desníveis dos pisos já estão definidos também. Eu vou traçar uma linha definindo a espessura da laje, que é de 10 centímetros. Essa laje fica sobre algumas vigas definidas aqui. Eu tenho umas linhas que definem 20 centímetros da altura de supostas vigas que vão suportar essa laje. A definição da altura da porta, aonde passa a indicação de corte, uma porta de acesso principal. Tenho já as linhas de piso definidas, eu vou colocar um traço mais grosso, mais largo. Aqui observa-se o contraste de linhas grossas e linhas finas, em razão da parte da porta aonde o corte efetivamente passa e as partes que são vistas. Vou definir a folha da porta cortada de 3 centímetros de espessura. A folha da porta cortada. E aqui eu tenho representações de fundação, que nesse momento não precisa ser rigorosamente definida, porque os projetos estruturais vão realmente mostrar
que tipo de fundação vai ser utilizada de acordo com o cálculo estrutural que for efetivado, for desenvolvido pelo engenheiro. A posição da louça sanitária no banheiro. Então eu utilizo um gabarito e uma lapiseira fina e vou desenhar a disposição dessa louça sanitária aqui no banheiro. Então desenhei um lavatório em vista lateral e agora desenho de um vaso sanitário em vista lateral também. Eu tenho também aqui definido uma achura para a parte preenchida com aterro, tudo conforme a NBR respectiva, achura para aterro e achura para os elementos estruturais, a parte de concreto armado aqui definida. Então eu tenho uma definição de aterro, achurada, e uma definição de elementos estruturais que se diferem da alvenaria propriamente dita, que é essa parte de parede cortada, mas sem preencher. Para fazer a representação do telhado em corte, aqui no corte longitudinal, eu vou precisar localizar aqui no corte transversal exatamente a posição da passagem da marcação do corte AB, do corte longitudinal. Então eu localizo essa posição da passagem do corte a partir da projeção da cobertura aqui na planta baixa e eu vou medir a distância entre essa projeção da cobertura, linha tracejada, até a linha traço ponto, aonde está a marcação do corte AB. E essa marcação eu vou fazer aqui uma linha traço ponto também no corte transversal para que eu possa verificar as medidas verticais entre a platibanda, o telhado, a telha propriamente dita, o madeiramento e as alturas verticais que eu tenho aqui nesse alinhamento na linha traço ponto. Então eu faço uma marcação aqui no corte transversal para que eu possa retirar todas as medidas das alturas aonde passa essa marcação. Então, primeiramente eu defino as peças mais à esquerda e mais à direita e agora vou dividir esse espaço em 3 espaços iguais. Então eu tenho uma distância aqui na escala 1:50 de 9,5 metros. Vou colocar a distância da direita 3 metros e 25. 3 metros e 25. Vou colocar mais uma tesoura. E a partir da esquerda, 3 metros e 25. Para representar a cobertura em telha de fibrocimento, eu estou utilizando um gabarito apropriado para cobertura de fibrocimento, telhado em fibrocimento, onde eu tenho aqui os vários tipos de telha para representação em corte, e eu vou escolher justamente a telha ondulada de 5 milímetros, onde eu tenho aqui em 2 escalas, 1:50 e 1:100. Então, vou pegar essa telha ondulada na escala de 1:50, já representei aqui algumas linhas, e agora estou representando a finalização da telha junto à platibanda na parte posterior da edificação. As regras para a cotagem já foram definidas anteriormente. Então agora só vou aplicar os conhecimentos adquiridos de cotagem na definição das alturas aqui dos elementos que aparecem cortados verticalmente. Então está aí uma definição essencial, uma definição básica de desenvolvimento de corte, tudo baseado nos projetos da planta baixa e nos cortes transversais já desenvolvidos anteriormente.